Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um vídeo aqui no canal trazendo informação do Palmeiras. Para um corte aqui para vocês da equipe F da ESPN Brasil. Já quero aqui deixar créditos aos canais oficiais da ESPN aqui abaixo no link da descrição. Deixa a sua opinião aí no final do vídeo, assista e deixa a sua opinião, deixa o like. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Da era Abel, uma coisa pelo menos, bater pênalti. Oswaldo Pascoal. A torcida nem... É pênalti pro Palmeiras no estádio, a torcida nem comemora mais. É o quarto Acho pênalti. que são 4 nos últimos 9. O seu quarto pênalti perdido nesses muito últimos pênalti marcados, perdido, né? Pascoal. Inclusive o Estevão bateu um, perdeu, e bateu um, perdeu e depois bateu. E acabou fazendo gol com Contra o o Ceará. rebote do goleiro. Né, ali, o Estevão tem 2 perdidos. Entra como 2 perdidos, mas ele faz o gol depois. Deu sorte, né? Que o rebotinho veio no pé dele. Agora, quem bate é o Flaco Lopes, hein? Não tem mistério com ele. Bateu o pé, bateu, guardou. Mas também só um, né? Bateu, guardou. E o Piquerez, eu vou fazer aqui... Pra mim, o Piquerez é um grande lateral esquerdo. É um grande jogador. Mas do jeito que ele posicionou o corpo para bater, ele indicou onde ele ia chutar. Porque de 10 pênaltis batidos contra o goleiro do Flamengo, em 9 ele caiu no mesmo canto. No Rossi. O Rossi. Em 9 ele caiu no mesmo canto. Bom goleiro, hein? Goleiro pouco falado e bem... Goleiro do tamanho... Bem competente. Goleiro do tamanho do Rossi, goleiro do tamanho do Hugo. Você não pode dar oportunidade para defender. Como é que você bate esse pênalti? No alto, com força. E é a característica do Piquerez. Não sei por que ele bateu esse pênalti aí, tão fraquinho, tão frouxinho. Mas o Rossi é pegador de pênalti. É pegador Já de era pênalti. boca. É pegador de pênalti, mas dos 9 que ele pegou, de 10 pênaltis, 9 ele caiu nesse mesmo canto, no canto direito. 9 ele caiu nesse mesmo canto. Então, que acho que ele deve ter estudado. Claro, fica estudado. Agora, o gestual do jogador canhoto virou pra cá. Quando ele virou pra cá, o cara falou, vou ali, ó, não sou jacaré. Eu, se sou goleiro, pulo naquele canto também. A não ser que o cara me surpreenda, vire o pé ou bata em cima. Na segurança cruza, né, Zé? Pênalti de segurança, no meio do gol, alto e forte. Jogo como esse você não pode perder. Não pode. Nesse jogo você não pode. Esse pênalti O jogo ditou o jogo. Era outro jogo. Ou senão é aquela coisa assim, modo Zé Elias de bater, né? Vai decidido onde você vai bater ali, fecha o olho e dá aquela pancada que o goleiro não vai dar tempo de chegar. E 1-0 Palmeiras, Nezinho, iria destruir completamente a estratégia do Felipe. O Flamengo no primeiro tempo claramente esperou o Palmeiras. Não deu a velocidade do jogo. Tirou a velocidade do jogo e aos pouquinhos foi colocando as mangas de fora. E o Felipe arrebentou nas substituições. Tem muito do dedo do Felipe na vitória de ontem, não tem, Zinho? Ele foi muito feliz quando o Gerson sente e aí ele surpreende, porque poderia colocar o Danilo de volante, poderia colocar o Danilo de zagueiro e jogar o Ortiz para volante. Então, o Varela de volante foi uma sacada de quem está ali no dia a dia, que está enxergando e que entendeu que ele queria uma segurança com Danilo, Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, né? Depois o Alexandre sai, e joga o Varela para ali, que vai bem, né? Mobilidade, muita condição física para ir e voltar, e você vê que ficou com uma dupla de volante que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer, né? O garoto, o Everton Araújo, que não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, errou muito espaço. É bom dizer que o Flamengo ofensivamente não funcionou no primeiro tempo. O Flamengo entregou a bola para o Palmeiras foi superior. O jogo que eu enxerguei, o jogo que eu estava lá e vi, era o Palmeiras se impondo, o Palmeiras tomando a iniciativa, o Palmeiras com mais posse de bola, não criava chances claras. Aí tudo bem, teve o pênalti, e aquela coisa, não fez, não foi competente. Eu acho que a entrevista do Everton goleiro é melhor, não fomos eficazes, não fizemos, quando a gente teve a chance nós não concluímos, não fizemos os gols. O jogo equilibrado, eu achei o jogo equilibrado, mas com um certo domínio do Palmeiras no primeiro tempo. Me chamou a atenção o Flamengo. O Flamengo fez um jogo, por isso que eu brinquei no meu destaque. O incomparável fez um jogo como o imbatível, né? Porque o Palmeiras é que fica mais sólido, marca muito e dá até a bola para o adversário. Vem para o jogo.
Então foi um Flamengo mais esperando, e o primeiro tempo, o jogo ficou num lado só. Meio campo pro ataque. O Flamengo teve uma possibilidade no final do jogo. Uma bola ali, um bate-rebate, aí o Everton, o Cebolinha chuta e o Everton pega, mas foi muito pouco a produção do Flamengo ofensivamente. Agora, defensivamente, se portou bem ali, fechou, tirou os espaços, tentou bloquear e conseguiu o primeiro tempo todo. Teve esse lance do pênalti, que para mim não foi pênalti, né? Que o Piquerez perde e aquela coisa, só perde quem está lá para bater. Agora, me chama a atenção que o melhor jogador do time, mesmo sendo um garoto, tem que bater o pênalti. O Veiga não está no jogo, que para mim é o melhor batedor do Palmeiras. O Flaco Lopes, que foi citado pelo Pascoal, não estava no jogo, né? Então você tinha quem ali para bater? Estevão, que é o craque do time, que é o diferente, que é o que está na seleção brasileira, que já está vendido para o Chelsea e que para mim não fez um bom jogo. Mais uma vez, no jogo grande, no jogo que você precisa chamar a responsabilidade, o Estevão não fez um bom jogo. Não produziu aquele jogo que a gente sabe que faz a diferença do drible. Poucos lances ele ganhou individualmente da defesa do Flamengo. E isso foi uma situação que fez o Palmeiras não produzir tanto ali ou criar tantas chances de gol. Teve a posse, mas não criou tanto. Então, um jogo que, para mim, foi decidido muito pela decisão da arbitragem, porque foi muito igual o jogo. Você pegar a posse de bola, 50-50. Palmeiras até finaliza mais, mas não foi eficaz. O Flamengo foi quando teve a sua oportunidade, e o segundo gol já foi aquela coisa do contra-ataque, da velocidade, e mais uma vez, com o dedo do Felipe. O Felipe foi bem. As mudanças, ele coloca o garoto o Wallace Ian, que é muito bom jogador, muito bom, que dá velocidade, saca o Arrascaeta, né? E o Ayrton Lucas, que entra para puxar o contra-ataque. Ele faz uma dobra na lateral, né? Então ele foi muito bem, o Felipe, sim. Que personalidade do Wallace Ian, hein? Nossa, o moleque entrou fazendo uma fumaça, né? Pode fazer só uma crítica a respeito do segundo gol? Claro. Se a gente puder mostrar a imagem, por gentileza, fica o segundo gol do Flamengo, da bola trabalhada. Uma bola, uma jogada em que... Do Ayrton Lucas. Do Ayrton Lucas, que faz o gol, mas que o zagueiro do Palmeiras tem a chance de tirar a bola. Mas ele tira a bola muito pequeno, muito curtinho. E aí bota o Wallace Ian com a possibilidade de fazer o lance que ele fez. Na verdade, ali tinha que estar o zagueiro ali, já que vai na bola, dá um bico, dá um carrinho para longe, daí tá na bola. Né? Mas aí acabou desperdiçando a oportunidade. Esse aí é o lance do primeiro gol, o lance do penal. A gente já vai mostrar aí o segundo gol. Cavada bonita do Arrascaeta. Tinham Murilo... dois jogadores na cobertura, né? O Piquerez e o Jean. Nesse gol aí, o Giai, ele viu que não ia pegar na bola porque o Giai já estava chegando na cobertura. Aí, e aí ele sentiu o braço e se atirou, né? Aí o apitador do jogo e o rapaz do VAR, eles nunca tiveram a oportunidade de se... correr atrás da bola, jogar uma partida de futebol. O Rio é super intervencionista. Não, o VAR mais intervencionista no Brasil. Olha lá, ó o lance, ó. Tá vendo? O Murilo aqui dá a bola pro Ian. Sim. Não é a jogar... Se ele já tá na bola, dá uma raquetada, joga a bola lá no holofote, lá no placar eletrônico, não, dá um peteleco na bola, deu chance pro cara entrar e fazer o gol. Uhum. Aí é que eu falo pra você, tem hora que num clássico jogo dessa importância, não é só toque, tem que dar um bico na bola também. Um bico na bola tem o seu valor. Com uma bola quebrada do goleiro tem o seu valor para tirar a pressão. E o Estevão no jogo grande? Eu não vou culpar o Estevão pela incapacidade dos outros, né? Porque parece que só ele tem capacidade, os outros são incapazes dentro de campo. Agora o Alexandre cuidou bem dele, né, Zé? Não só o Alexandre, o Felipe foi muito bem na armação do time, né? Colocou duas linhas de 4, diminuiu as linhas de marcação, deixou praticamente o Bruno e o Arrascaeta ali na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando entra o Michael, o Palmeiras joga mais, o Flamengo joga mais porque ele consegue segurar um pouco mais a bola do que o Ele entendeu mais o jogo que o Cebolinha, né? O Cebolinha não entendeu o jogo. Não, e aí o Flamengo começa a ganhar o jogo. O Palmeiras, se o Zinho estava lá, pode me confirmar ou não, porque a gente na televisão a gente assiste quadro a quadro, né? Uhum. Mas a impressão que dava era assim, o Palmeiras quando jogava, ele adiantava o Mike, adiantava o Vitor e o Estevão ali na frente, fazia uma linha de 4 jogadores, né? 3-4-3, mais ou menos isso,
porque o Mike às vezes fazia o ala e às vezes fechava. Só quando perdia a bola e o Flamengo tentava jogar, especialmente no segundo tempo, no primeiro não, mas no segundo tempo que o Flamengo foi quando o Flamengo começou a jogar, apareceram as marcações individuais. O Mike teve uma hora que surgiu, foi correndo até o outro lado do campo. E aí o Flamengo, se você marcar individual com o Flamengo, com os jogadores técnicos que tem, fica muito fácil do Flamengo encontrar situações. O próprio Everton hoje, que no primeiro tempo tinha dificuldades de encontrar os passes, no segundo tempo ele começou a acertar mais. Ele começou a encontrar melhor os jogadores ali mais posicionamentos. Ele é bom marcador. Ele tem muita dificuldade no passe. Não, mas eu acho que assim, primeiro porque o Palmeiras pressionou, o Palmeiras tem essa característica, mas o estilo de jogo do Palmeiras, no segundo tempo especialmente, se você joga contra um time que tem qualidade que tem o do Flamengo, porque o Flamengo igualou esse tipo na parte tática e na parte de vontade. Aí prevalece o quê? A capacidade técnica. E aí é onde a gente sempre fala que o Flamengo tem alguns jogadores que são diferentes e que fazem a diferença a favor do Flamengo. Mas eu acho isso, acho que aí o Flamengo começou a jogar. E aí o Everton... Mas o Flamengo jogou, né? O Pedro também entrou e começou a escorar um pouco mais a bola. Mas o menino entrou e arrebentou o Wallace. Meu Deus, que velocidade que o moleque tem. Zinho, curiosamente, o Palmeiras tem números melhores jogando fora de casa do que em casa. Até tem um dado que chama muito a atenção. O Palmeiras não fez nenhum gol dentro do Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Os seus gols em casa foram em Barueri. Jogou contra o Bahia, contra o Botafogo e agora contra o Flamengo. Olha lá, Allianz Parque, 3 jogos, Arena Barueri 2, como visitante 5. Vitórias no Allianz Parque, 0. Empate 1, 2 derrotas. Havia perdido já para o Bahia. Na Arena Barueri, 2 vitórias em 2 jogos. Como visitante, 100% de aproveitamento. O aproveitamento no Allianz é de 11,1%. Nos outros lugares, 100 e 100. Gols marcados, como eu disse, nenhum no Allianz Parque. Na Arena Barueri, 3. Como visitante, 8. Gols sofridos, 3 no Allianz Parque, nenhum em Barueri e 3 como visitante. Zinho, possivelmente, eu diria provavelmente, o Abel Ferreira nunca teve tantas opções como tem nessa temporada. O Palmeiras tendo dificuldade em casa, significa que para propor jogo, mesmo com muitas peças, o trabalho, por incrível que pareça, porque o Abel é já o primeiro colocado na classificação geral da Copa Libertadores, foi o único que pegou um adversário de Série A na terceira fase da Copa do Brasil e o eliminou sem dificuldade e é ainda o líder do brasileiro. Mas em casa, com tanta peça, o Abel não está conseguindo trabalhar como deveria? Inclusive, ele nem estava no jogo também, né? Também tem esse detalhe, né? 28ª vez, né, do João Martins. Eles revezam, né, de tomar cartão, aí fica fora um, fica fora o outro, né? Eu sou fãzaço do Abel, todo mundo sabe disso. O Pascoal até brinca toda hora aí, que eu sou o número 1 fã dele. Sou mesmo, mas não concordo com o comportamento, né? Esse comportamento muito explosivo, exagerado, prejudica o Palmeiras, porque ele não estando ali, tá bom, foi lá, deu treinamento, organizou, planejou e tal, mas não estava no intervalo, não faz a leitura do jogo ali, do que está acontecendo, como o Felipe Luiz fez, né? E foi fundamental para o Flamengo melhorar no segundo tempo. Mas assim, chama atenção porque o Palmeiras é um time muito equilibrado, o Palmeiras ainda é ainda é o líder do campeonato, pelos números todos que foram falados, vai brigar pelo campeonato, junto com o Flamengo. São as duas grandes potências. Não adianta. Tem os outros que vão chegar, que vão incomodar, tem muitos jogos, muita competição pela frente. Mas, assim, Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final pelos títulos. A gente viu os elencos ali ontem, né? Um time domina, mas quem ganha o jogo é o outro. Porque, assim, você perde a sua chance, tem a oportunidade, não mata, para um outro time que tem tanto talento, que tem um elenco até melhor. O elenco, a gente discute muito isso aqui, brinca, discute, debate. O elenco do Flamengo é considerado melhor, eu considero melhor. Não é incomparável, porque eu vejo o elenco do Palmeiras. Se você vê as substituições, é só ver quem saiu do banco daqui e dali. E você vê, o Veiga entrou no jogo, o Flávio Lopes entrou no jogo, o Paulinho entrou no jogo. São jogadores que podem ser titular do time. Então tem um elenco muito bom e chama atenção não conseguir traduzir isso em gols, principalmente no Brasileirão, né? É uma coisa que o Abel vai ter que corrigir,
Eu acho que é possível, vai corrigir, o Paulinho mesmo vai melhorar, vai ter uma parada longa. Inclusive, a gente estava falando muito aí que o Flamengo foi convocado 5 jogadores, que não chiou, não reclamou. Gente, o Flamengo não vai jogar. Sim. O Flamengo joga dia 1º e depois acabou. Então vai reclamar do quê? Só vai jogar no Super Mundial depois. O jogo contra o Sport já está, né? Não vai acontecer. Então o Flamengo joga no dia 1º contra o Fortaleza, vai jogar a Libertadores, inclusive vocês vão assistir aqui na ESPN, quarta-feira, contra o Tati, joga contra o Fortaleza, né? E depois esses caras vão se apresentar à seleção e depois é viagem. Não tem jogo o Flamengo. Então o Flamengo não vai ficar desfalcado desses jogadores porque vão servir a seleção brasileira. O Palmeiras tem que jogar mais em casa, Zé? Eu acho que o Palmeiras tem que ser, como gosta de falar o Abel, mais eficaz. Mas eficaz o Palmeiras é, né? Não, mas tô falando em casa, Não, né? Para fazer gols, para sair com vitórias. Balançar a rede, balançar a rede. Né? Porque assim, você pode jogar, você pode ter o controle de jogo e tal. Não, mas ontem nem criou Sim, tanto. não, né? mas assim, mas aí você tem que criar algumas alternativas para você tentar fazer o gol. Mas em jogos como esse, Prial, é jogo de time grande. Você tem a possibilidade de encontrar um erro do time adversário é baixíssima, porque a concentração é diferente, a forma de você encarar e de respeitar o seu adversário é outra, né? Você se comporta, você tem um certo grau de concentração contra o Juventude, aí não estou desrespeitando, não é isso, mas a forma como você joga te leva a um certo, não vou dizer relaxamento, não é isso, mas você consegue fazer um gol, depois você administra. Se o Palmeiras tivesse marcado gol de pênalti, provavelmente nós teríamos um outro jogo. Mas você tem que, 1, 2 oportunidades no máximo de jogo, você tem que matar. Se você não matar, o cara vai lá e uma oportunidade que tem vai te matar. O Palmeiras, para mim, eu falei que aí antes a gente sempre está, como o Zinho falou, a gente está brinca, mas o Palmeiras e Flamengo são os times dentro das suas E características no mais Allianz, fortes. você sabia que desde 2017 que o Palmeiras não derrota o Flamengo? São 8 jogos com 5 empates e ontem foi a terceira vitória do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras precisa só aproveitar as oportunidades. E uma outra coisa que vai surgir daqui a pouco, vai ficar sem o Estevão. Querendo ou não, o menino não jogou bem, o menino não fez isso, mas o menino para dar com pau. Sim, calma, mas a característica, qual qual é a característica? Qual é o único jogador que pega a bola do Palmeiras e parte para cima? É o que eu estou dizendo em relação a isso, porque você quebra linhas de marcação, e assim, com o Palmeiras, o Estevão jogando, a linha defensiva já, peraí, eu tenho que ter um marcando e o outro sobrando, porque ele vai partir para cima e pode levar a vantagem 1 contra 1, porque o moleque é muito rápido. O Palmeiras não tem isso com outro jogador, são características diferentes, o Palmeiras não tem. É um menino acima da média e tal. Como o Abel vai se adaptar a isso? Qual vai ser a situação? Porque o Palmeiras acertou esse time depois da final do Campeonato Paulista, quando perde. Aí ele muda um pouco a forma de jogar e nós temos aí um Palmeiras muito forte de novo. Como ele vai se adaptar? Outro ponto, antes da gente ir para Buenos Aires, Lili Nascimento e Mário Marra, já em Buenos Aires, aguardando a chegada da delegação do Corinthians, que amanhã tem um jogo decisivo contra o Huracan pela Copa Sul-Americana. Pascoal, de repente uma avaliação equivocada por parte do Palmeiras ontem, iniciar o jogo com a dobra de lateral, sendo que o lateral esquerdo do Flamengo não era o Ayrton Lucas, né? No início. O Ayrton entra no final da partida. Era o Alexandro, que é muito mais um defensor do que um cara que apoia. O Alexandre jogou uma partida, hein? Jogou, mas na dele, né? Alexandro ralou. Porque você tem o Giai. Eu queria fazer uma pergunta. O Mike, com o lado esquerdo que o Flamengo apresentou Para ontem. mim, o Giai foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores. O Giai jogou de novo muito bem. Tem uma bola que ele sai lá da direita, o Zinho estava no campo, que ele sai lá da direita e vem socorrer o time lá do lado esquerdo. Ele atravessa todo o campo para salvar o time. Aliás, ele está super bem, né? Está jogando super bem. Ontem ele arrebentou, para mim foi o melhor jogador do Palmeiras. Muito bem. Melhor jogador do Palmeiras. Agora, eu queria perguntar, quem é que botou o Mike para jogar na frente? É isso que eu te perguntei. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Foi o Ramon Abate. Porque, você sabe o que acontece? Assim, foi bem demais, Pascoal. Agora foi bem demais. É só... Você gosta, né? Porque é o seguinte, se você vai jogar uma partida dessa, você sabe que tem um Cebolinha para atacar, e você vai botar o Giai para marcar o Cebolinha. O Alexandre vai fazer o acompanhamento, então você simplesmente... Eu não estou ensinando ninguém, gente. Não quero que vocês aprendam isso, não estou ensinando ninguém, só para explicar o acontecimento, hein? Você tem aqui o Cebolinha com o Giai. Sim. Perfeito? Cebolinha e Giai. O outro vem o Alexandro,
Perfeito? Aí você bota mais no lateral. Sim. A troco. O Mike não precisava bloquear o Alexandro. Não, primeiro que o Mike bloqueia o Giai e segundo que ele impede o Estevão de jogar do lado do campo, que é onde o Estevão joga melhor. Mas ele vinha fazendo com o Alan, né? É. Era o Alan ali, porque os dois Aí alternavam. o Alan porque jogou, é forte. jogou muito mal contra o Bragantino. O primeiro tempo tiraram o Alan. Estava jogando com o... Se machucou lá o meia que veio da Itália. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Eu acho mais plausível o Felipe Anderson, porque ele é mais inteligente para mudar de posição com o Estevão. Sim. Aí entrou o Maurício. Aí quando o Maurício entra nessa função, o time do Palmeiras melhora, como foi contra o Bragantino. Melhorou de produção porque foi só encaixar cada um no seu quadrado. Não tem dificuldade assim. O Estevão vai jogar lá na ponta, vem para dentro driblando assim. O Maurício é aqui na meia, via de fora, você... de fora da área, que é a especialidade dele. Você simplifica o jogo. Quando você quer inventar muita coisa, o Santos Dumont foi um ótimo inventor. Até isso aqui ele inventou, ó. Até relógio ele inventou, o Santos Dumont. Tão bom que ele foi como inventor. Esse aí é caro também, tá igual Não, esse aqui é Esse aí é pesado e caro. Vamos para Buenos Aires? Você comprou esse em Buenos Aires ou não? É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, lembre também de ativar os sininhos das notificações. Vamos para essa informação aqui do Palmeiras, que inicia aí os preparativos para a Libertadores sem o Felipe Anderson, né? O Palmeiras se reapresentou nesta manhã de segunda-feira, horas depois aí da derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O foco agora volta para a Libertadores, né? O classificado para as oitavas de final com a melhor campanha geral. O Verdão recebe nesta quarta-feira aí, às 9h30 da noite, o Sport Cristal do Peru, lá no Allianz Parque. É a última partida aí da equipe na fase de grupos. Por não ter chances aí de ser ultrapassado por nenhuma equipe, o Palmeiras pode mudar toda a escalação para o confronto, que marcará aí a despedida de Estevão do Allianz Parque. Felipe Anderson, recuperado aí do edema na coxa direita, realizou atividades na manhã interna aí na academia de futebol. Os titulares contra o Flamengo fizeram atividade regenerativa e o restante do grupo foi a campo para uma movimentação técnica. Abel Ferreira comandará mais um trabalho na terça e na manhã do jogo. Deve realizar ajustes táticos aí e bolas paradas. O Verdão é o único time aí com 100% de aproveitamento na Libertadores. Após 5 jogos, o Sport Cristal é o terceiro da chave com 4 pontos e ainda tenta a classificação com a segunda colocação aí do grupo G. E é isso, torcedor do Palmeiras, muito obrigado. Se inscreva, deixa o like. Quero aqui também reforçar mais uma vez créditos aos canais oficiais da ESPN aqui abaixo no link da descrição. Pessoal, aqui abaixo, ó, na aba de comentários tem a opção aí de hypar vídeo. Clica aí nessa opção aí e hype o nosso vídeo aí para que o nosso vídeo seja sugerido pela plataforma aí para mais pessoas. Você que gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude aí. Eu fico muito grato aí, muito agradecido a cada um de vocês aí que estão nos ajudando aí todos os dias, compartilhando o nosso conteúdo, deixando like, comentando. Meu muito obrigado, pessoal. Tamo junto e é isso. Aquele abraço. Aproveita, deixa aqui abaixo também nos comentários de qual que é a sua região, de qual que é a sua cidade. Eu sempre fico lendo aqui os comentários e vendo de qual que é a sua região, de onde que você está nos assistindo. Aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.